Bom, pessoal, a partir de agora está sendo gravado, tá, a nossa tela, o nosso vídeo. E aí vocês sabem a questão de imagem, né? Tá? Se vocês aparecerem aí a foto de vocês, tá? Vocês estão escutando? Estão escutando? Só para checar. Pronto. E aí, ah, você já sabe, né? Questão de imagem, né? Tudo que vocês gravarem no chat e colocarem no chat e falarem, e se vocês ligarem a câmera também, a sua imagem vai estar sendo gravada. Ah, tá. Começa antes de começar a aula, tá, pessoal? Eu começo com a notícia boa. Então, assim, não está oficializado ainda, vai ter uma reunião do colegiado, mas eu falei agora há pouco com o Fernando, e eles disseram que conseguiram, tá, organizar tecnicamente a situação, porque em termos de legislação já permitia, né, um decreto já permitia fazer isso, mas eles estavam com dúvida se conseguiriam operacionalizar isso, e parece que vão conseguir, tá? Então, ainda não é uma notícia oficial, mas eu falei aqui. É, é, Isso foi o que eu entendi das palavras do coordenador, beleza? Mas o que foi que ele falou? Que a gente vai poder continuar as nossas aulas aqui, tá? E o semestre vai continuar acabando no dia 12, né? 12 de dezembro, tá? Vai acabar o semestre. No entanto, as disciplinas de laboratórios vão ficar com as disciplinas abertas, tá? Abertas indefinidamente, até nós termos as nossas aulas de laboratório e fazermos nossas últimas avaliações do laboratório, beleza? Então, isso era o que a gente esperava, é a melhor, para mim, é a melhor situação, né? A melhor de todas, né? Nem cancelar, nem ter que fazer tudo às pressas aqui sem laboratório, né? Então, foi o melhor dos mundos. Mas, e vamos aguardar agora só a oficialização. Mas, assim, já admitindo que o calendário vai estar flexibilizado para a nossa disciplina de materiais 2, tá? Por conta dessa questão do laboratório. Eu vou estender um pouco o prazo de vocês, beleza? Eu vou pedir para vocês entregarem os vídeos. Eu tinha pedido para vocês entregarem os vídeos até dia 28, mas eu vou permitir agora vocês entregarem até dia 5, beleza? Até dia 5. Por quê? Porque como a disciplina vai ficar em aberto, tá? Eu vou poder colocar a nota quando eu quiser, tá? E aí, estando vocês mandando até dia 5, tá? Vocês poderão me enviar, tá? Os resumos até dia 19, tá? Até dia 19, 19 ainda não está no feriador, né? Até dia 19 de dezembro, tá? Porque o calendário já vai ter acabado, tá? O calendário oficial já vai ter acabado, mas aí eu fico à disposição de vocês para corrigir, tá? Essa avaliação nessa semana aqui, antes um pouco do Natal, tá? Se vocês me enviam até 19 os relatórios, eu corrijo até dia 22, alguma coisa assim parecida, beleza? E aí vocês teriam essa primeira nota aí durante as férias, entre aspas, beleza? E aí, quando voltar, a gente só faria as aulas de laboratório, faríamos os experimentos, e aí vocês desenvolveriam os novos relatórios para a segunda AVF. Fechamos assim, pessoal? Tá? Eu estendi um pouco aí o prazo mais de vocês para ficar mais tranquilo para vocês. Eu sei que está corrido, né? Tem outras disciplinas também, aí eu não quero, não tenho a intenção de prejudicar vocês. Dúvidas aí? Pronto. Tranquilo. Então, vamos dar continuidade às nossas aulas. Beleza. Inclusive, Inclusive, isso me deixa mais aliviado também, caso eu não consiga concluir aqui o conteúdo nesse prazo, né? Porque aí eu vou colocando as aulas ao longo das férias e vocês vão assistindo depois, ou assistem durante quando retornar, não importa, tá? Mas aí fica mais flexível para mim aqui também. Mas eu acho que a gente conclui, tá? Até dia 31, ou até dia 8 a gente está concluindo aí, tá? Que é até onde a gente tem aula, né? A gente tem aula dia 7 e 8, acho que a gente termina. Cerâmica ainda está terminando de hoje para amanhã e inicia aço, mais 6 aulas para aço, acho que dá tranquilo. Ok? Então vamos lá, finalizando aqui
continuando cerâmica. Eu acho que vocês estão vendo aí o slide, pessoal? Pode falar aí no áudio agora que eu estou sem acesso ao chat. Sim, professor, dá para ver. Eu acho que a gente parou por aqui, não foi? Quais eram os ensaios de caracterização normativa? Assim, só antes de começar, eu fiquei devendo, eu vi agora, pessoal, esqueci completamente. Eu vi agora que eu fiquei devendo a gravação da aula da terça passada, né? Quando eu não colocar assim, pessoal, se vocês sentirem falta, podem falar lá no grupo que eu coloco, tá? Eu esqueci completamente. Então, assim que terminar essa aula, eu vou estar fazendo o upload, tá? Eu não faço agora já, porque senão vai atrapalhar aqui a conexão, tá? Piora a conexão. Então, terminando assim a aula, eu vou fazer o upload tanto dessa quanto tanto da aula da terça passada quanto dessa, tá? Que a gente está terminando hoje. Ah, ok. Então, acho que a gente viu até aqui na aula passada. Eu não tenho certeza. Se eu estiver errado, vocês me avisam aí. Mas, qual eram as caracterizações normativas que a gente tinha que ter para bloco, tá? E aí eu comentei para vocês, principalmente, pessoal, que a gente tem que se preocupar com o bloco são as dimensões dele, tá? Se está batendo as dimensões. E quando eu falo as dimensões, são as dimensões de espessura, largura e comprimento, tá? Porque em todos os casos aqui, pessoal, tá? Quanto mais padronizado as dimensões, melhor, tá? Menos perda de material você vai ter, uma melhor modulação você vai ter, tá? E aí você vai ter uma parede mais racionalizada, né? Mesma coisa serve para a planeza das faces, tá? E desvio em relação aos quadros. Veja, quanto mais a face estiver plana, estiver perfeita, né, para gente. Plana que eu faço que eu falo, a face não é plana, a face tem ranhuras, mas a planeza que eu falo é em termos de deformações, tá, na face. Deformações não previstas, tá? Então, se a face estiver plana, quer dizer que a gente vai gastar com menos reboco, com menos argamassa de assentamento e tudo mais. Beleza? Vai ter menos peso na estrutura, etc. Também a espessura dos septos tem que estar sendo verificada, tá, pessoal? A espessura dos septos das paredes externas para a questão principalmente de resistência, tá? Isso aí influencia diretamente na resistência. Quando você mede esses septos, tá, essas paredes, e vê que ela pode estar inferior ao normativo, tá? Pode estar fora de norma, então isso já é um aviso que pode ser que a resistência a compressão do bloco não seja atendido, tá? Mesma coisa para desvio em relação ao esquadro e planeza da face, tá? Se você tiver um bloco muito torto, né, vamos chamar assim, muito deformado em relação às suas características previstas, pode ser que prejudique aqui a resistência à compressão, tá? Que você também tem que fazer, tá? Então, ensaios que a gente está fazendo em laboratório, basicamente são esses, tá? Todos esses, se der tudo certo. Então, a gente vai medir as fases, vai fazer essas verificações, tá? A gente vai fazer também verificação do índice de absorção, e aí para fazer a verificação do índice de absorção, a gente tem que estar calculando a massa seca e massa úmida, tá? Então, o índice de absorção é aquele teor, né, de quanto o bloco pode absorver de água, que um bloco convencional é de 8 a 28%, né, alguma coisa do tipo, 8 a 22, alguma coisa do tipo assim, não me recordo. Deixa eu ver aqui em cima. Ó, só vem aqui na tabela, um bloco convencional, esse bloco aqui, ó, vai ser de 8 a 25, tá? De 8 a 25% de absorção de água que ele pode ter. E aí a gente vai fazer esse teste no laboratório. E a gente também vai fazer a resistência à compressão do bloco, tá? A resistência à compressão para elementos de vedação é pouco importante, tá, pessoal? A gente tem essa consciência. Já para elementos estruturais, ela é fundamental, né? Talvez seja a mais importante aqui de todas. Tá? Existem algumas caracterizações informativas, tá? Que seria a área líquida, que a gente não utiliza aqui no caso, e alguns outros índices físicos, tá? Como o índice de absorção inicial, que é interessantíssimo, que é importantíssimo para a questão de saber se a argamassa vai aderir bem na superfície do tijolo, tá? Porque, veja, uma coisa é o índice de absorção de água, tá? O normal, que é ao longo do tempo, tá? O quanto a água consegue penetrar no bloco ao longo do tempo. Esse índice de absorção inicial é tipo meio assim, com pouco tempo, quanto o bloco consegue absorver, tá? E aí isso impactaria diretamente no quanto a argamassa consegue aderir no bloco, tá? Porque a água que infiltra no bloco acaba criando meio que uma sucção, tá? E puxa a argamassa, causa uma adesão aparente na argamassa, tá? Na hora que você joga aquela argamassa fresca na parede, beleza?
Você também pode fazer teste de eflorescência para ver a questão de cal livre, né, que tem no bloco, e o seu efeito com o fluxo de água, tá? E a densidade aparente, tá? Mas isso aqui a gente não vai fazer não no laboratório, tá? A gente só vai fazer essa caracterização normativa. Aí tem os resumos aqui, tá? Do que tem que ser feito ou não em cada caso, e tem como deve ser feito, tá? Eu não vou entrar, e os limites, tá? Também tem os limites aqui, tá? De erro que pode ter. Eu não vou entrar no mérito. Aqui, ó, planeza da face, como é que é? Que eu tô falando, tá? É como se fosse uma curvatura na face, tá? Aí isso é planeza isso é uma falta de planeza na face. Tá? Isso a gente vai ver antes de começar os ensaios, a gente lê isso daqui tudinho, tá? Faz uma aulinha para ler ponto a ponto antes de começar os ensaios. Beleza? Tá. Dúvidas aí em bloco, pessoal? Vou começar a telha cerâmica, tá? Vou começar. Só um minutinho. Bom, vamos lá. Antes de falar das telhas em si, vamos falar conceito de telhado, porque eu tenho essa preocupação, pessoal, com vocês, tá? Porque vocês não viram ainda nenhuma disciplina de tecnologia da construção, tá? Então, por vezes, aqui eu tô adicionando aqui informações que não é especificamente de materiais, tá? Seria tecnologia da construção. Mas eu preciso falar isso porque para vocês entenderem o que você necessita da telha, tá? Por exemplo, ou do bloco, vocês precisam entender o que é um telhado, né? É básico, é básico isso daí, tá? E aí, às vezes, vocês sabem, obviamente, que é telhado, vocês não vivem numa bolha, né? Vocês sabem que é telhado, mas aqui eu quero passar uma informação técnica, né? Um conhecimento técnico de telhado, como o engenheiro deve enxergar esses conceitos de telhado, beleza? O arquiteto, né? Engenheiro, arquiteto, tanto faz. Mas, tá, telhado, tá? É a parte da cobertura de uma edificação constituída pelas telhas e peças complementares, tá? Então, serve, obviamente, né, pessoal, para impermeabilizar a cobertura, né? Ou seja, para a água é, é, não entrar na sua edificação, né? Faltou o termo aqui correto, mas é para a água não infiltrar na sua edificação, beleza? Então, a telha pode ser direto uma telha e não ter nada embaixo, só um forro, ou pode ter telha e depois laje, tá? A laje também precisa ser protegida contra a água, tá? E aí você pode proteger com telhas, com telhado, perdão, com telhado, ou com a impermeabilização de manta asfáltica, tá? Ou qualquer outra impermeabilização, tá? Que seja possível, seja desenvolvida daqui para frente. Tá? O mais comum é essas duas, tá? Ou telha, ou telhado, ou manta asfáltica. E aí, o telhado, tá, pessoal, tem vários componentes, tá? Que eu vou estar falando aqui cada um, mas com essa foto aqui já é melhor eu estar adicionando, tá? Então, primeiro que vocês têm que entender que o telhado tem águas, tá? E as águas, acho que vocês já viram em arquitetura, isso daí, essa informação vocês já sabiam de arquitetura. Você pode ter várias águas no seu telhado, tá? Quando você tem assim, o telhado de uma água, que a gente chama, tá? E quando você tem desse jeito aqui, é um telhado de 3 águas, por exemplo. Então, não sei se tem outra água aqui embaixo. Ou seja, cada inclinação numa direção diferente é uma água que a gente chama, tá? A gente tem também o beiral, tá? Que geralmente, isso daqui nem sempre precisa existir, tá? Nem todos os telhados possuem beiral, tá? Mas é justamente um trecho que passa da projeção da edificação, né? Tá? Para evitar seja a umidade entrar pela janela, ou seja o próprio sol também entrar pela janela, tá? Da edificação, das aberturas da edificação. Então, tem essas duas funções aí. Nós temos também a cumieira, tá? Ou o espigão, tá? A cumieira, tanto cumieira quanto o espigão são linhas que separam, que dividem as águas, tá bom? Então, cumieira e espigão são linhas que dividem as águas, beleza? Só que a cumieira é sempre dividindo água no ponto mais alto do telhado, tá? No ponto mais alto do telhado. E o espigão, ele divide águas lateralmente,
tá? Divide águas lateralmente aqui, como esse caso aqui, por exemplo, onde o mouse está passando. Beleza? Nós temos também roof. Eu não sei se vocês já ouviram falar o que é roof, mas geralmente nas quinas, pessoal, tá? Nas quinas, entre parede e telhado, tá? Ou platibanda e telhado, que também dá no mesmo, tá? Você precisa ter um roof, tá? Que é um elemento, vai ter uma imagem melhor depois, que é um elemento, tá? Colado na parede aqui e no telhado, que impede que a água infiltre pela interseção, tá? Desses dois elementos, tá? Porque o telhado e a parede vão ficar assim só um em contato com o outro, tá? Então a água ali acumulada, a água caindo ali naquela região tende a infiltrar, beleza? Então a gente põe um roof por cima para impedir para impedir que essa água infiltre nessa zona de intersecção entre o telhado e as paredes, tá? Outra definição que vocês precisam entender em termos de quando o telhado é formado por telhas, né, obviamente, tá? O telhado é formado por uma estrutura madeira, uma subestrutura, tá? Que seria os caibros e as ripas, beleza? Ou a ripa só, vai depender de cada caso. E a gente vai comentar daqui a pouco cada um, tá? E da própria telha, tá? Então isso é o que o telhado é formado disso, tá? O core, né? O núcleo do telhado é formado disso. E aí as telhas são dispostas em fiadas, beleza? Então fiadas é uma linha assim, ó, de telhas, tá? Alinhadas, beleza? Então fica aí porque todas essas definições a gente vai precisar utilizar quando a gente estiver explicando aqui o restante do conteúdo. Então já expliquei o que era cada coisa. Ah, beleza. Então, por norma, tá, pessoal? A norma deixa clara, a bibliografia também, o que é, qual os objetivos do telhado. Então, o telhado tem que ter estanque, obviamente, para impedir que haja infiltração na sua edificação, tá? E a declividade dele, tá? A declividade dele faz parte dessa estanqueidade, porque, veja, quanto mais inclinado o telhado tiver, mais fácil a água escorre, ou seja, menos água acumula e menor a possibilidade de filtrar água, beleza? E aí, para cada tipo de material da telha, tá? Você tem uma declividade recomendada, beleza? Para telha cerâmica, você tem uma. Para telhas cerâmicas de um tipo tal, que a gente vai ver daqui a pouco os tipos de telha, você tem uma declividade recomendada, tá? Beleza? O telhado, como eu falei para vocês, as telhas são colocadas de forma padronizada, né? Ou seja, é sempre o mesmo tipo de telha, colocadas, dispostas, fiadas, né? Separadas igualmente, tá? Então as dimensões da telha tem que ser igualzinha, tá? Portanto, o tipo de telha tem que ser igual, tá? Para fazer essa modulação. E é, é comum, pessoal, a gente vê muita casa aí, tá? A telha joga água, não tem calha nenhuma ao redor da telha, tá? Mas o recomendado é você ter uma calha, tá? Para recolher essa água pluvial, porque essa água que cai no beiral aqui, tá? Cai na beirada, se não tiver a calha, ela vem com muita força no solo, a depender da chuva, tá? E pode causar distorções no solo ao redor da casa, tá? Formam poças e tal ao redor da casa, não é legal. Então, a ideia é sempre você drenar a água aqui no final do beiral, né? Isso, obviamente, tem gente que acha feio, né, isso aqui, mas é o mais eficiente, tá? Então, a colocação deve ser feita por fiadas, então você bota uma fiada, depois outra, e assim por diante, tá? Então, você preenche toda uma fiada para começar a segunda, tá bom? Ah, né, fazendo sempre na direção da sua largura, tá? A sequência de telhados, a fiada é a sequência de telhas no sentido da largura. Ok, o que é que eu quis falar aí mais? Deixa eu ver. Tá. As telhas, tá, pessoal, devem se apoiar em ripas e espaçadas igualmente. Então, isso aqui é uma ripa, e isso daqui é um caibro, beleza? E embaixo disso, tá? Ou seja, embaixo do caibro você ainda tem a estrutura, tá? Que seria uma tesoura, seriam vicos, tá? De madeira, o que for. Mas isso daqui, só isso daqui é que compõe o telhado. A estrutura do telhado, tá? A estrutura propriamente dito, não compõe o telhado, tá? É isso que eu queria falar para vocês. Apenas essa subestrutura aqui que compõe o telhado, tá? Ah, beleza. Tá, só um destaque, tá, pessoal? Na hora de executar a instalação de telha,
e fazer a manutenção também, se atentar a colocar isso é executivo, problema executivo, né? Mas para evitar quebrar a telha, tá? Que nem sempre é dimensionado para resistir a um peso, uma carga concentrada no meio dela. Tá? Você coloca uma tábua, geralmente, tá? Uma determinada espessura, que é para distribuir um pouco a carga que vem concentrada do seu pé. Tá? Dessa forma, evita quebrar parte das telhas. Beleza? Tá. A cumieira, tá, pessoal? Deve ser executado preferencialmente com o mesmo material da telha, tá? Da telha. Então, se a telha for cerâmica, utilizar o espigão e a, e a cumieira com também o elemento de telha, com o elemento de telha cerâmica também. Agora, veja, é um elemento específico, tá? Tem muita gente que utiliza o mesmo elemento, a mesma telha para o espigão, como é o caso dessa foto aqui, ó, está usando o mesmo, né? Mas existem é, módulos independentes específicos para espigão e cumieira, tá bom? E, novamente, deve ser estanque, né? Pessoal, insolúvel e não deve acumular água, tá? Geralmente na cumieira e nos espigões é onde você trava, tá, pessoal? Então você pode colar um pouco com cimento, tá? Com argamassa, que é justamente ela que vai travar todas as fileiras de telha cerâmica. Tá? O rufo aqui é um detalhe mais específico que eu falei que tinha depois, tá? É, Isso é um específico, é um caso específico de rufo, tá? Tem vários outros, tá? Isso aqui geralmente é metálica nessa forma, tá? Mas você pode ter rufo de todos os tipos, tá? Então, veja, a água que vem escorrendo aqui, ó, vamos dizer que tem uma chuva de vento aqui, tá? Então, a chuva vem nesse sentido aqui, ó, do mouse, tá? Batendo na parede. Então, parte da água vai escorrer aqui diretamente vertical da parede, tá? Se eu não tenho esse rufo aqui, ó, a água passa direto e vai infiltrar por aqui, tá? Mas não tenha dúvida, tá? Então, o rufo impede que a água continue caindo e desvia para o telhado, beleza? É como se fosse um arremate da telha na parede, tá? Do telhado na parede. Então, a, a depender do tipo de telha que você escolher, tem várias, pessoal, tá? Tem várias telhas. Seja em termos de materiais que mudem, a gente vai mostrar algumas aqui para vocês, seja dentro do mesmo material, tem vários modelos de telha, tá? Mas o que é que varia, tá? Para você escolher, quais parâmetros você tem que avaliar para escolher o tipo de telha que você vai utilizar, tá? O que não tem aqui, que eu devia ter colocado, é primeiro a estética, tá? Arquitetônica. O que é que essa arquitetura precisa, tá? Em termos estéticos. Ela quer uma coberta tipo estilo convencional, entre aspas, né? Daquele telhadão laranja, né? Cerâmico, bonitão. Vai ser um telhado escondido, tá? O que é que a sua arquitetura pede, tá? Mas, definindo isso, você vai analisar primeiro a declividade do telhado, tá? A declividade do telhado. Então, para cada telha, você tem uma declividade específica, como eu falei para vocês, tá? Vai influenciar a quantidade de telhas por metro quadrado, tá? Até porque o tipo de telha tem dimensões diferentes, cada telha, tá? Então, você vai ter uma quantidade de telhas diferente por metro quadrado. E aí você precisa saber isso para cada tipo de telha, tá? O comprimento de sobreposição de telhas, então, veja que você tem uma sobreposição das telhas, né, pessoal? Senão vai infiltrar aqui entre telhas, né? Então, você sempre tem uma telha passando por cima da outra. Então, a depender da telha, isso é 3 centímetros, a depender da telha, isso aqui vai ser 10 centímetros, tá? Vai depender do tipo de telha. E isso vai impactar no custo total do telhado, né? Porque aí você vai ter mais áreas de sobreposições, o que significa que você vai precisar de mais telhas para cobrir o mesmo metro quadrado. Tá? E o distância é entre apoios e ripas, tá? Entre as ripas, né? Então, se você tem uma telha de 30 centímetros de comprimento, você vai precisar de distância entre ripas aí aproximadamente de 28, 25 centímetros, tá? Se você tem uma telha de 2 metros, como são aquelas telhas de fibrocimento, por exemplo, você só precisaria de ripa. Agora, a fibrocimento você precisa de uma ripa no meio, tá? Então, você precisaria de ripas a cada 1 metro, né? Vamos dizer assim. Agora, o que acontece? Você precisaria colocar ripas maiores, né? Para suportar o mesmo peso, né? Vamos dizer assim, tá? Mas aí você precisa de menos ripas, vamos dizer. O telhado, a subestrutura do telhado muda, tá? Ah, E aí, veja, as telhas podem variar aí conforme o tipo de material, né? Você tem telhas cerâmicas, que é o que a gente vai focar aqui, obviamente, mas você tem também telhas metálicas,
de fibrocimento que eu comentei agora, tá? PVC, eu já vi algumas construções aqui em Alagoas, que isso aqui tá bem comum, tá? Já a utilização de PVC. Concreto não é muito comum, concreto, tá? E fibroasfálticas, que é aquela shingler, tá? Tem umas fotos aqui. A fibra asfáltica é essa aqui, ó. É uma coberta do tipo. É uma telha do tipo shingler. Ela é flexível, tá, pessoal? Ela não é rígida. Ela é flexível. Isso aqui é muito utilizado nas casas lá dos Estados Unidos, Canadá. Porque nos Estados Unidos, no Canadá, você utiliza aquele sistema wood frame, né, de construção. E aí os telhados são. Você coloca placas no telhado também, tá? Então você não tem essa questão de ripas e carbos. Você tem uma placa lá, tá? E aí você só coloca essa telha asfáltica, essa telha asfáltica na placa, né? Se você utilizar ela, você tem que ter um apoio contínuo, tá? Você não pode ter ripas e cabos para apoiar esse tipo de telha, não, porque ela é flexível, beleza? Então aqui tem a figura PVC, né, que imita aqui a cerâmica, tá? De longe parece, pessoal, tá de longe, você não diz o que é, só quando você vai chegando perto você diz. Agora, por outro lado também, em termos de temperatura, ele não absorve muito, tá? Passa muito calor por ele. E vê que ele tem que ser parafusado, tá? Tem que ser pregado a estrutura, porque é tão leve que se o vento passar, ele leva tudo junto, tá? Tem telha de concreto, mas não é muito comum, tá, pessoal? É, nunca vi, eu pessoalmente nunca vi. Você vê muito, tá? Quando a telha é escondida, geralmente o pessoal utiliza essa. Então, casas com platibanda, edifícios com platibanda, tá? Geralmente utiliza esse tipo de telha aqui. O ruim dela é que também passa muito calor, né, pessoal? Então, geralmente eu só recomendo você utilizar ela, ou se for para uma obra temporária, ou se você tiver uma laje embaixo, tá? De modo que forme um colchão de ar entre a laje e a telha, tá? E essa temperatura se disperse aí, tá? Obviamente que você tem que ter alguns trechos vazados, né, para o ar circular nesse colchão de ar, tá? Você tem telhas metálicas, aí você tem várias formas, tá, de telhas metálicas. Agora também, calor e temperatura, pessoal, isso aqui é horrível, tá? Isso aqui, se for uma telha metálica pura assim, esquenta muito o ambiente e também acusticamente é muito ruim, tá? Porque a chuva batendo nessa telha faz muito zoado, tá? Faz muito barulho. No entanto, você tem já hoje telha sanduíche, né? Que a gente chama de telha termoacústica, que são duas chapas metálicas, em cada superfície, e no meio você tem elementos poliméricos, né? Que são isolantes térmicos e acústicos, tá? E aí você dá para utilizar facilmente. A grande vantagem da telha metálica é a baixa declividade que ela precisa, tá? Tem telha metálica que só precisa de 1 ou 2% de inclinação, pessoal, tá? Enquanto telha cerâmica, algumas precisam de 30%, tá? Então vem a diferença. E aí, quando você precisa de menos inclinação, você precisa de menos altura de platibanda, tá? Se for uma coberta escondida, né? Dúvidas, pessoal? Aí 10h35, ainda temos aí 20 minutos de aula, tranquilamente. Então, agora sim, vamos entrar nas telhas, né? Especificamente telha cerâmica, né? Que é o nosso foco. Veja, são componentes destinados à montagem de coberturas estanques à água, né? De aplicação descontínua. Ou seja, são vários elementos descontínuos, tá? Que montando formam um telhado estanque. E aí, de acordo com a norma, tá? A norma está aqui descrita para vocês. Vocês podem pesquisar aí na internet se for o caso. Tá? Classificam-se quanto à forma e quanto ao encaixe. Tá? Então, classificam-se quanto à forma e quanto ao encaixe. Ela pode ser plana, tá? Ou composta, tá? Pode ser plana, simples ou composta, perdão. Pode ser plana, simples ou composta. E pode ser de encaixe ou de sobreposição, tá? E aí a gente tem esses 4 subtipos aí, né? Pode ser plana de encaixe, tá? E a gente vai mostrar daqui a pouco para cada um. Pode ser composta de encaixe, tá? Pode ser simples de sobreposição ou plana de sobreposição, né? Uma telha plana é plana, tá, pessoal? Não tem o que falar. Uma telha plana é uma telha plana, beleza? Uma telha composta é quando você tem tanto a, porque veja, a telha você coloca, você tem que ser sempre duas partes, né? Você tem sempre
a parte que é convexa, né, vamos dizer, e a parte que é côncava, tá? O vale, né? Então, a parte convexa leva a água para o vale e o vale encaminha para fora, tá? Mas você pode ter uma telha que é composta. Já tem o vale, estou chamando de vale e cume, mas na verdade um termo diferente, tá? Eu lembro já. É a peça de composto, tá? Esse é o mais comum hoje, tá? Não era antes, mas esse é o que tem se vendido mais, tá? Pelo que eu tenho visto. Tá? E aí ela pode ser de encaixe, tá? Ela geralmente é de encaixe, tá? Que é só encaixar, tá? E você tem a opção aqui também de sobreposição, né? Que ela não é encaixe, ela só fica uma sobre ela. E geralmente quando é de sobreposição, pessoal, você precisa colar, você precisa de algum elemento a mais para ligar as duas telhas, tá? Ou um fio, ou um parafuso, né? Ou alguma coisa do tipo para ligar as duas telhas, tá? Então vamos ver aqui um exemplo. No caso de plana de encaixe, né? Então ela não é exatamente plana, tá, pessoal? Mas ela se aproxima do plano. Ela precisa dessas rugosidades até para encaixe, tá? Para encaixe. Então veja, esses sulcos aqui que tem, ó, tá aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, é como se fosse um buraco que tem, é justamente o que vai encaixar essa parte aqui da outra telha, né? Então, se você pegar essa telha e colocar aqui, nessa parte de cima, vai encaixar esses trechinhos aqui, ó, encaixa aqui em cima, beleza? Tá aí, ó, para vocês como é que fica eles encaixando, tá? Esse aqui é mais fácil de montar, obviamente, né, pessoal? Porque você não precisa de nenhum outro elemento para ligar, tá? Você tem também a composta de encaixe, ou seja, você tem tanto a parte convexa quanto côncava, numa mesma telha, tá? Tem sido a mais comum, que eu tenho visto. E essa de encaixe também vejo que tem uns sucos aqui, ó. Esses sucos aqui, ó, que a gente chama, né? Ó, essas reentrâncias aqui são justamente para encaixar uma na outra, tá? A gente encaixa uma telha na outra a partir disso. Veja que aqui eu tenho um dentezinho, esse dentezinho aqui que justamente vai encaixar nesse, nesse dente aqui desse outro lado, beleza? Você tem interesse sobre posições, por exemplo, a paulista, que já foi muito tempo a mais comum aqui no Brasil, tá? Ela é simples porque você tem que utilizar uma convexa e uma côncava, tá? Então, se lembre que a quantidade dessa telha aqui, de telha que você vai utilizar, é sempre o dobro da composta, né? Então, a composta pode ser um pouco mais cara, só não pode ser mais cara do que o dobro dessa daqui, tá? Que é o dobro dessa. E ela também, ela é de sobreposição, tá, pessoal? Ela tem aqui uns sucos, mas e o pessoal geralmente não liga, mas o ideal é que ela fosse ligada, tá? Conectada por algum elemento, tá? Aqui, ó, e essa outra plana de sobreposição, a alemã, né? Que não é muito comum, mas só serve como exemplo. Veja que você tem que conectar com um pino aqui, tá? Uma telha a outra, tá? Esse espaço aqui, tá? É justamente para você ligar uma telha a outra com um pino, tá? Ou um pino ou um cordão, né? Ou um cabo de aço, tá? Vai depender. Isso aqui diminui muito a produtividade, né? Tá? Então, algumas inclinações, tá, para telhas cerâmicas. Veja, o estilo americano, 30% mínimo, tem que colocar. Tá? Em termos, você já tem aqui uma quantidade mínima uma quantidade por metro, tá? Metro quadrado. Tá? Já, tipo francês aqui, ó, tá? Que foi aquele primeiro exemplo que eu utilizei, a inclinação mínima tem que ser 36%, tá? A romana aqui, que é o mais comum que a gente tem visto, tá? A inclinação mínima é 30%. Então, uma das desvantagens de telha cerâmica é que a inclinação que você precisa é muito grande, tá? Muito grande. Porém, a absorção térmica e acústica dela é excelente, né? É bem melhor do que todas as outras, tá? Ah, e aí vamos falar um pouco sobre o processo de produção. Vocês têm alguma dúvida, pessoal, até aqui? Veja esse vídeo aqui, tá? Vai ser só. Vocês estão me escutando, né, pessoal? Eu estou conectado aí, né? Dá pra escutar, professor, tô escutando. Ah, tá. Eu deixei esse vídeo aqui, tá? Para vocês, eu vou botar lá o link no Siga A, junto com esse material. E aí vocês dão uma olhada depois, a gente não vai ver aqui, tá? Mas, basicamente, o processo de fabricação é bem semelhante lá ao que eu já vinha falando, tá? E o processo de fabricação de telha é aquele intermediário, tá? Que você adiciona uma quantidade de água um pouco maior, tá? Um pouco maior. E aí você tem que ter o processo de secagem bem
bem feito para evitar empenamento, tá? Você pode ter telhas prensadas ou telhas extrudadas, tá? Ou os dois, tá? Primeiro você extrusa, que é o caso desse vídeo aqui. Primeiro você faz a extrusão e depois para dar aqueles relevos, aqueles sulcos, aquelas variações para encaixe, aí você vem e prensa a telha já extrudada, beleza? Ah, mas basicamente o processo de fabricação segue o mesmo princípio, tá? Extração de argila, extrusão, tá? Aí você faz a extração e faz o tratamento, né? Então você tem que botar os complementos da argila que tiver faltando, né? Os componentes argilo-minerais que tiver faltando, tá? Você precisa homogeneizar e você precisa ainda umedecer, tá? Para chegar na umidade adequada para você poder fazer a extrusão, tá? Essa umidade gira em torno de 20 a 30%, beleza? Eu acho que é 20 a 30%, se eu não me engano. Depois vocês olham lá na outra aula, que tem lá os valores adequados, mas em torno de 20% com certeza. E aí, depois da extrusão, você faz uma retirada de ar a partir de uma câmara, tá, pessoal, de vácuo, uma câmara de vácuo, e depois faz os cortes, né, no tamanho adequado. Depois do corte feito, você faz a prensagem, tá, para ter aqueles sulcos, como eu falei para vocês, né, faz a secagem, que é aquele momento em que você coloca uma certa temperatura para ela já ir secando, né, mas você controla a umidade, para ela não variar muito as dimensões de forma desiguais, né, e causar empenamento, fissuras, trincas, tá? E depois sim, depois de secado, ou seja, depois de retirado toda a água livre, você passa para queima, tá? E a queima vai formar a vitrificação, tá? Telhado, pessoal, precisa de uma vitrificação muito boa, tá? Então você precisa de uma argila com a certo teor de sílica para vitrificar bem, porque você quer que ele seja estanque, né? Tá? Ele tem que ter uma absorção relativamente baixa, tá? É, é. E se for o caso, você faz uma correção dele, tá? Você, ah, tá. Sobre as dimensões, ah, é bom destacar aqui, tá, pessoal, que a gente tem as dimensões nominais e as dimensões efetivas, tá? Todas as dimensões a gente vai ter assim, a gente vai ter as dimensões nominais, que é de fabricação, e vai ter as dimensões efetivas, tá? Ah, então, por exemplo, você tem a largura de fabricação, é o que você espera, né? É o que você espera do tamanho daquela telha. E a efetiva é o que vai vir, que você vai medir na obra. Medir essa telha aqui tem 2 milímetros a mais do que deveria ser, tá? Essa é a largura efetiva. E você tem ainda a largura útil, que é justamente a largura que ela vai ocupar no telhado, né? Porque parte da telha vai estar sobreposta à outra, né? Então você tem que retirar da largura efetiva o trecho de sobreposição para você ter a largura útil, beleza? E essa largura útil é que vai dar o rendimento da telha, ou seja, quantas telhas por metro quadrado eu vou precisar, né? Óbvio que eu preciso também do comprimento, né? Do comprimento de fabricação, do comprimento útil, tá? Para calcular o rendimento da telha. Tá? Mesma coisa do comprimento, a gente tem de fabricação efetiva e do útil, tá? Tem sempre o trecho de sobreposição, beleza? Veja que você tem um pino, tá? Que vai encaixar aqui é, é, no, nesses sulcos, tá? Nesses furos, tá? Geralmente são furos. Ah, beleza? Então acho que aí não tem mais nada para falar. Então, e aí você tem o rendimento médio, que é a partir da área útil, né? Ou seja, da largura útil, do comprimento útil que você acha, tá? E você tem aqui a planaridade, tá? O ideal é que ela venha perfeitamente plana, ou seja, que esse delta aqui que tem na figura seja nulo, né? Mas a telha sempre vem com uma certa distorção, advinda do processo de secagem mal feito, né? Aí você não tem controle total, e aí você tem que medir. Quanto menor essa distorção, melhor, né? Você também tem falta de retenidade, tá? Assim, ó. Tudo isso é problema de secagem, tá? Esses problemas advindos da secagem. Tá? Aqui, ó, e no meio também você tem, tá? Falta de retenidade também, tá? Pode estar meio que côncava na direção errada. E aí a gente tem que medir tudo isso em laboratório, tá, pessoal? Só que a gente não tem os equipamentos, a gente só vai fazer mesmo em laboratórios blocos, tá? Então,
Fica aí só as informações que tudo isso tem que medir, tem que estar de olho para ver se nosso fabricante está entregando um equipamento de qualidade. Veja, tijolo e telha, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Porque tem muita fabriquete por aí, tá? Que fazem sem nenhum controle de qualidade, tá? Então, blocos e telha a gente tem que ter muito cuidado. Placa cerâmica, revestimento cerâmico, tá? Já é mais tranquilo, porque as fábricas são grandes, são todas equipadas, tá? Você só precisa ter uma referência boa da fábrica, né? Então, por exemplo, uma fábrica da Porto Belo, uma Eliane da vida, são fábricas muito boas, né? Toda automatizada e o controle de qualidade dela é muito, muito elevado. Mas bloco e telha cerâmica é fabricado em muita oleria de esquina, beleza? Que não tem controle de qualidade nenhum e é feito a secagem é feita sem controle e por isso gera muitos problemas, tá? Então a gente tem que estar de... Os blocos mesmo que tinham lá no laboratório do IFAO eram todos ferrados, não passava um, certo? Os últimos 2 meses que eu trabalhei, 3 no caso, todos os blocos falhavam, tá? Porque eram horríveis os blocos, beleza? Então tem os requisitos, tá, pessoal? Que isso aqui, é, quando a gente for em laboratório, eu vou dar uma passada também aqui em telha, tá? Mas basicamente é bem semelhante ao bloco, tá, pessoal? Tem as identificações que tem que ter todas as informações de fabricação, lote, né? Qual o lote da telha, qual o rendimento médio, tá? A sequência de instalações, a galga mínima, a galga eu vou explicar o que é daqui a pouco a galga, tá? E tá, só precisa ter todas as identificações. Se não tiver essas identificações, já pode recusar o lote de cara. Tá? E aí você precisa ter, você precisa primeiro fazer uma inspeção visual, né, para ver se tem uma superfície muito queimada, como eu falei, a mesma coisa do bloco, né? Se tem trincas nas quinas, se está rachado, tá, pessoal? Se a trinca está rachada. Então, tudo isso você tem que avaliar de cara. Você viu, você já tem que avaliar tudo isso. Agora, uma outra verificação que você pode fazer na telha é a sonoridade, tá? Porque a sonoridade dela vai indicar se ela está bem queimada por dentro. Tá? Muita telha pode estar bonitinha por fora, tá, mas por dentro não está queimada suficientemente. E isso vai levar a uma alta permeabilidade, tá? E aí você pode verificar a sonoridade para ver se ela está bem queimada dentro, tá? Se você fizer uma percussão nela, tá? Ou seja, se você pegar ela aqui numa ponta, tá? E dar uma batidinha com um elemento de preferência metálico, tá? Um elemento metálico de preferência. Aí você vai ouvir um som metálico. Se você ouvir um som metálico, é porque ela tá boa, tá? Se você ouvir um som oco, tá? Um som oco, é porque ela não tá legal cozida por dentro. Aí você pode quebrar ela e ver se ela tá bem cozida por dentro, tá? E aí você tem, para isso, você tem uma amostragem, você tem a quantidade que você pode verificar defeitos ou não, tá? E aí você também tem que verificar a retilindade por unidade, né? E as tolerâncias dimensionais, tá? A absorção de água, o limite máximo é 20%, tá? E veja que aqui a aceitação dela, todas as telhas que você pegar da amostragem precisa estar com no máximo 20% de absorção, tá? De água. Mesma coisa para a impermeabilidade, veja, a diferença é o seguinte, tá? Porque a absorção de água, se você pegar uma telha, tá? Um bloco cerâmico e botar dentro da água, e deixar lá por um tempo, você vai ver que quando você tirar, ele vai estar mais escuro até, tá? Vai ter uma coloração um pouco mais escura. Isso porque tem água nele, tá? Se você deixar ele, você vai ver que ele começa a mudar a cor em alguns pontos mais secos, tá ficando mais claro em alguns pontos mais secos, até ficar na cor normal dele que ele veio quando estava seco, tá? Isso é a quantidade de água que está dentro dele. Daí vai impactar direto a quantidade de água que está nele, tá? Porém, na telha a gente tem que também verificar a impermeabilidade. O que, é que a gente faz? A gente bota a telha, tá? A gente bota a telha. Em cima da telha a gente bota meio que um reservatóriozinho, tá? Com água, tá? A gente cola com silicone, tudo para ficar impermeável, tá? E faz um reservatóriozinho, e deixa a água lá, tá? Deixa um certo nível de água, tá? Tem umas regrinhas na norma, tá? Uma certa altura de água. E espera, tá? Essa água vai tender a infiltrar, tá? E caso
a telha cerâmica não tem uma permeabilidade baixa, vai pingar por baixo, pessoal, porque essa carguinha de água que tem em cima da telha vai forçar com que a água permeie pela massa de telha e vai pingar por baixo, tá? Então não pode. Você tem que deixar lá, tem que fazer esse ensaio, deixar lá por um tempo e não pode pingar nada na face inferior, beleza? Óbvio que você pode ver uma mancha de água, você pode ver ela manchada, tá? Úmida, né? Ela vai ficar mais escura, né? Mas não pode pingar nada para baixo, porque senão, quando você botar a telha na sua coberta, vai ficar pingando, né, pessoal? Isso aí não faz sentido, tá? Aí você também precisa verificar a ruptura-flexão para caso de manutenção do telhado, né? Como eu falei para você, ela deve ter uma certa resistência à flexão, tá? E é isso. Basicamente é isso de telha. Deixa eu ver a hora. Bom, pessoal, a hora já está acabando, mas eu vou finalizar aqui porque a gente vai falar de tubos, é bem rápido aqui falar de tubos, tá? Existe tubo cerâmico, mas não é utilizado, tá, pessoal? Cerâmico é um material muito frágil. Então, vamos dizer, você bota um tubo desse é, dentro de uma parede, certo? Por exemplo, tá? Se a parede se deformar por algum motivo, tá? Temperatura, qualquer coisa do tipo, esse tubo vai rachar com certeza, tá? Então, esse tubo aí não é feito, por exemplo, para estar dentro de coisa, tá? Esse tipo de tubo é para estar ao ar livre, tá? Não pode estar conectado com nada, porque ele não pode se deslocar, tá bom? Ele só serve para tubulação que corre por gravidade, tá? Seria, no caso, pluvial ou esgoto. Você não pode estar utilizando água fria, isso aí para água fria, porque a água, tubulação de água fria é pressurizada, tá? Tem pressão dentro, então iria vazar por todo canto, tá? Veja que ele é composto por, nas extremidades, né, por um sistema de ponta e bolsa, ou seja, uma extremidade é ponta e a outra é bolsa, tá? E aí o que acontece? Você conecta um tubo ao outro, tá? Esse tipo de tubo você não permite você cortar, né, esse tipo de tubo e fazer uma nova conexão, tá? Isso não é permitido nesse tipo de tubo, tá? Mas, por fim, pessoal, tá? Existe. Só queria dizer aí que existem alguns aqui requisitos mínimos, tá? As dimensões finais deles, tá? E os comprimentos que eles são vendidos. É, mas nunca vi isso na minha vida, tá? Nunca vi, mas existe. Tem aí normatização, tá? Quais E são, tem também. professor, os benefícios de utilizar esse tipo de cano, de tubos cerâmicos? Não vejo, pessoal. Talvez antigamente, quando não tinha o PVC difundido, né? A outra opção era utilizar a tubulação de cobre, né? De latão, de cobre, né? Seria uma opção mais popular, né? Mais barata. E aí utilizavam-se antes. Mas hoje em dia, com PVC, pessoal, não faz sentido estar utilizando isso aqui, tá? Não faz sentido de jeito nenhum. Você tem também elementos vazados, só para concluir aqui a aula de hoje, também não vou falar, tá? Que são elementos mais decorativos, né? Que a gente chama aqui de cobogol, né? Tá? Esse nome não é muito comum lá no sul, tá? Mas a gente chama aqui de cobogol. E aí, o mais comum é concreto, tá? É de concreto, né? Eu acho que vocês já viram muitos agora de concreto. Mas também existe de cerâmico, tá? Também existe de cerâmico. E é basicamente para compor, tá? Um elemento de composição de parede, também assim como o bloco, tá? A composição de alvenaria, sendo que ele permite que o ar passe, né? E aí dá uma ventilação melhor ao ambiente, tá? E ao mesmo tempo decora, né? Beleza, pessoal? Então aí tem o caso de Cobogol, de elementos vazados. E é isso, tá, pessoal? Na aula que vem amanhã a gente vê aí enchimentos para laje, tá? E começa a parte de alta vitrificação. Fechado? Deixa eu ver aqui. Hoje tem 12 pessoas só. Então, deixa eu fazer aqui, dar o print, que eu vou botar a chamada logo do cara. Tirar o print. Ok, pessoal. Para a apresentação. Beleza, pessoal. Por hoje é só, tá? Amanhã a gente se encontra às 2 horas, né? Acho que Até a é. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, professor.